Você me falou que você é contra o casamento LGBTQIAPN+, dentro das igrejas católicas, né? Que Sim, você não sim. acha adequado. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre isso de uma maneira assim mais ampla, que você explicasse por que você acha que não é legal Uhum. existir o casamento entre pessoas do mesmo sexo dentro da instituição católica. Assim, dentro do meu ponto de vista, eu sou católico. Eu me defino como uma pessoa católica. Ser gay católico é muito difícil. É muito difícil, porque da tradição da Igreja Católica não se é permitido isso. E aí a gente vem agora Isso que você com fala, a prática da da homossexualidade, né? homossexualidade. O ser gay, ele é pecado. Ele não é pecado. Agora, por exemplo, você cometer o ato, isso é pecado. Então, quando eu falo que eu não sou a favor, é por conta disso, da tradição da igreja, para honrar a questão do que a igreja traz desde os seus primórdios, do seu princípio, da união entre o homem e a mulher. Eu valorizo muito isso. E também para não banalizar. Eu acho muito interessante essa questão de não banalizar a igreja e também ser palco para escândalos. Porque quando o Papa ele permite que uma bênção para casais LGBT, ele não está dizendo que ele vai liberar um sacramento da igreja para aquele casal. Ele vai estar acolhendo aquele casal, o casal vai fazer parte do seio da igreja como pessoas leigas, praticantes, e eles vão viver normal, mas não quer dizer que eles vão ser casados. É um acolhimento. É porque houve muitas interpretações dessa fala Você dele. acha que também essa prática dele, essa ideia dele de acolher os casais LGBT, não é porque também a Igreja Católica está perdendo muito público ultimamente para tentar trazer de volta essas pessoas para dentro da igreja? Eu acredito que não, que eu acredito que é uma forma de reparação pelos erros do passado, por ter excluído muito, É. por essa questão de que nós sabemos que dentro da minha igreja existem os falsos profetas, Sim. muitos escândalos de pedofilia, essas Pois coisas. é. E a igreja escondeu por muito tempo isso. E hoje nós temos um papa que ele não esconde isso. É. Ele Eu vai lá, adoro. se um padre cometeu aquilo, ele vai lá, ele vai ser julgado. Se ele for realmente culpado, ele vai ser expulso. Então eu acredito nisso. Mas só que eu acredito também no princípio e na tradição da igreja. Na tradição da igreja, que é essa igreja que o padre não pode casar, que ele faz os seus votos, ele tem que cumprir. E para mim é isso. Religiosamente, então, você é uma pessoa conservadora. Sou Você muito acha conservador. que tem que conservar os Em costumes. relação ao catolicismo, eu sou muito conservador. Eu acho bonito. Eu acho que é o que mantém a igreja viva até hoje. É isso. É a igreja de 2000 anos que já sofreu vários ataques, já atacou também muita gente, mas ela sobrevive. Eu sou de uma geração que, na minha época, a gente idealizava casar na igreja. A gente da comunidade LGBT idealizava casar na igreja. Só que a gente vai crescendo e a gente vai vendo, primeiro que, da minha época, nesse momento de transição, a gente meio que se afastou. A galera que eu falo, a galera da minha geração, meio que se Aham. afastou das igrejas porque não se via num lugar de inclusão, de convivência, É. de respeito, e foi se afastando. Então, passou de um sonho, pelo menos eu falo por mim, por algumas pessoas que eu convivi de lá pra cá, passou de um sonho casar dentro da igreja pra não faço questão. Eu mesmo, quando eu era uma pessoa bem mais jovem, eu achava que eu ia casar, eu achava que eu ia constituir família, eu achava que podia sim, que um dia a igreja ia liberar, ia ser tudo, ia ser lindo. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que se não me cabe, eu também não quero. Não quero. Se não me cabe lá, se eles não me aceitam do jeito que eu sou, eu não preciso. Eu acho que para quem acredita em Deus, você precisa de Deus, você precisa ter religião. Você não precisa ter religião, você precisa ter fé. Fé é indispensável, religião é opcional, do meu ponto de vista. Sim. Então, quando eu vi que a igreja não era muito a praia de apoiar, que não ia acontecer, que não ia rolar, que ainda existia muita exclusão, e ainda existe muita exclusão hoje no Brasil por conta dessas questões religiosas, de gente que se diz cristão, que se diz evangélico, que pega numa Bíblia e fala, ai, não, mas é que Deus disse isso, mas Deus diz tantas coisas na Bíblia, e vocês só focam, vocês que eu falo, eles. Sim. Vocês só focam em uma parte que diz que com homem, como mulher não se deitará. Eu acho isso assim bizarro, eu acho isso um pouco hipócrita, porque a gente sabe que muita gente que foi para a igreja ainda hoje tem hábitos homossexuais, Sim, algumas pessoas, e se escondem. e se escondem. Eu acho que a igreja realmente tem muito mais problema com, que você falou agora, pedofilia, Pedofilia. do que com
casais ou pessoas homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, acho que o papel do Papa está sendo muito bom em acolher de volta essas pessoas como humanizar de volta Sim. as pessoas LGBT. Mas quando eu percebi que a igreja não ia muito com a nossa cara, no sentido de que não ia ter aprovação, não ia ter casamento, eu disse, bem, se não vai, eu também não vou ficar batendo testa como vocês com a instituição de 2000 anos, que eu não vou enlouquecer em cima Em disso. cima disso. Então eu disse, ó, também. Ai, também nem quis mais casar, hoje não quero mais casar, não quero mais ninguém na minha cola. Então, nem no civil eu quero. Imagine dentro da igreja. Mas puxando esse gancho, você não se casaria na igreja, obviamente. Não. Mas você pensa, talvez um dia, uma pretensão, um sonho, uma idealização de um dia oficializar um relacionamento com, Em ter com alguém? Sim. Mas aí, no Penso. caso. Mas só que eu iria permanecer na minha fé católica, mas respeitando, cometendo o pecado menor, que na minha visão seria assim, continuaria. Mas só que eu sei que quando eu entrei na igreja, eu já sabia que a igreja não iria permitir. Então, se eu estive lá, me propus a sofrer algumas retaliações. Você Só já que- sabia as condições já- para estar lá, né? Então, eu sabia aquelas condições, mas só que quando eu entrei, eu me senti tão acolhido, não também pelas pessoas que estavam, mas eu senti também um amor muito grande quando eu tive uma experiência com Nossa Senhora, e aí já foi mais diferente. Eu acho que partiu mais para essa forma, pela forma espiritual. Eu deixei de lado essas burocracias, que eu acho que também é um pouquinho feio, né? Essa coisa de até para casar, até um homem e uma mulher para casar hoje na igreja é difícil. É muito burocrático É muito mesmo. difícil, é uma burocracia muito grande. Mas quando você conhece a verdadeira essência, você deixa toda essa burocracia de lado e você vai ali, você vive, você ajuda. Muitas pessoas chegam para mim, André, você está na igreja, você ganha algum dinheiro? Não, não ganha um real. A gente está ali mesmo por isso, pela fé que nos move cada dia.